Vamos orar ao Espírito que conhece e transforma tudo em nossa vida? Pai, no nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, sobre toda essa igreja, Senhor, que venha uma nova atmosfera no entendimento, Senhor, no intelecto, e que não só no intelecto, mas que eles possam receber no Espírito, que eles saibam discernir que não é a palavra de um homem, mas é a Tua palavra que é viva, eficaz, absoluta. Pai, no nome de Jesus, vem com o Teu poder, Senhor, vem com o Teu poder e faz a Tua obra no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, olha só, vamos lá, vamos embarcar nisso aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu me coloco à sua disposição para te responder depois. Então, a gente está acostumado a ouvir que a igreja é a noiva de Cristo. Para quem já é crente há um tempo, sabe disso. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Mas Deus começou a falar sobre esse assunto no Antigo Testamento. Não só no Novo, no Antigo Testamento também. O plano era chegar através de Israel, olha só, o plano era chegar através de Israel a toda língua, tribo, povo, povos e nações. Hoje você olha Israel, a nação de Israel, onde tem lá o Hamas, faixa de Gaza, tudo que você tem visto na TV, esse povo é o mesmo povo lá, descendente de Abraão. Tudo que está acontecendo hoje tem uma explicação bíblica. Mas, especificamente falando de noiva, de casamento, Deus ele já tinha um plano com esse povo, o povo de Israel, lá desde o começo, desde Abraão. E o plano dele, então, era alcançar todas as línguas, todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Quero conferir isso com você em João, capítulo 4, versículo 22. João 4, 22, vamos ver o que Jesus diz a respeito. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. As primeiras vezes que eu li alguns textos na Bíblia, eu tive uma impressão ruim. Esse foi um dos textos. Eu pensei assim, como a salvação vem dos judeus? Por que Jesus disse isso para a samaritana? Coitadinha estava lá carregando água, já tinha 5 maridos, Por que ele fala isso para ela? Porque ela quer adorar a Deus, só que ela é samaritana, e daí Jesus responde isso para ela: vocês não adoram o que vocês não conhecem. Em outras palavras, está tipo tirando ela para lado, assim, nós adoramos o que conhecemos. Daí isso aqui, olha, porque a salvação vem dos judeus. Fala, judeu, nem gosto de judeu, nem conheço judeu. As histórias que eu escuto de judeu é que o Silvio Santos era judeu, que o dono do Boticário era judeu, que fulano é judeu, que a riqueza dos Estados Unidos ou de Londres está com judeus e não sei o quê, e tanta história, holocausto e tal. Mas Jesus está afirmando ali, será que ele se enganou? Ele é Jesus, o Filho de Deus, ele está dizendo, a salvação vem dos judeus. E eu vou explicar para você hoje por que Jesus Cristo está dizendo isso. Amém? Estão comigo? Gente, hoje está um climinha de meio para dormir, qualquer coisa eu ligo, peço para ligar no 17 o ar-condicionado, todos eles. Vocês não vão dormir, né? Tá bom, então, ok. Não perca, porque eu quero que vocês estejam caminhando junto aqui. Então, o assunto de noivado e casamento, marido e esposa, não começou no Novo Testamento. Começou no Monte Sinai. Pastor, o que é o Monte Sinai? Quem já assistiu os 10 mandamentos é onde Moisés recebeu a lei. Quem já leu na Bíblia é onde Moisés recebeu as leis. Na verdade, é a Cordilheira do Sinai e o monte é Horebe, mas é mais conhecido como o Monte Sinai. Então, ali é apresentado elementos claros do casamento judaico, tudo que ocorreu ali. Vou dar exemplos para você. Primeira coisa, namoro. Primeiro, você consegue imaginar assim, Deus querendo ser marido, Deus querendo namorar, Deus querendo ser noivo? Essa é a linguagem que é usada aqui, preste bem atenção. O noivo, o cara quando quer namorar com uma moça, e aqui nós temos alguns, eu já aviso assim, você que tem filha tipo do Juliano, só fica com a espingarda sempre carregada perto, sempre avisando assim, os gaviões já começam a voar, vem com aquelas perninhas peludas, pensa que já é adulto, tem que cuidar, ajudar a preparar. Você, Giancarlo, fica já também preparado, todos vocês que têm filhas,
Aqui já tem a Aurora, vem a e-mail, o Mateus já estou ensinando, dando umas dicas para ele, né? Enfim. Então, queridos, quando vem um cara querer namorar o futuro noivo, né? Ele é o futuro noivo. Primeiro, o que ele faz com a moça, com a pretendente, aquela que ele pretende namorar? Ele tem que ganhar admiração. Ele tem que ser admirado. Alguma coisa, ele pode não ser tão lindo, mas alguma coisa ele tem que ser admirado. Eu conheci um pastor que ele era dessa altura, bem gordinho, e sempre ele foi gordinho, e a mulher dele era uma loira, alta, linda, e todo mundo perguntava, como é que você conseguiu isso, gordinho, né? Como é que você conseguiu isso? Ele era pequenininho e ele se achava feio e não ia dar em nada. A mãe dele falou, filho, o que você faz bem? Ele disse, eu toco piano. Ele falou, então, filho, você toca piano, cara. Então, o que ele fazia, só para você ter uma noção, ele tocava tão bem que ele chegou a ser maestro da orquestra que tocava com Roberto Carlos. O tempo que ele era vivo, né? Que o Roberto Carlos hoje já está no formol, já quase indo para Jesus Cristo, né? Então, amém, que ele vá para Jesus Cristo. Então, olha só, ele tocava piano e ele conquistou a mulher dele tocando piano, aquelas músicas, aquelas melodias e aquelas notas. Ela olhou para o gordinho e se apaixonou. Então, o pretendente, no mínimo, a mulher tem que admirar. Então, ela tem que ter por ele amor, confiança, e não pode existir indecisão. Tipo, eu não sei se eu quero casar. Ontem, no casamento, eu aproveitei e falei, gente, vocês não estão aqui para assistir esse casamento. O Paulo demorou 20 anos para se casar. Se você está aí e não é casado, cutuca o marido de guerra agora que nós vamos nos preparar para o casamento. Chega de enrolação, gente. Mas tinha muita gente, inclusive o casal que sentou conosco. Eu falei, vocês são casados há quanto tempo? Eu falei, nós não somos casados. Se não tivesse falando com o pastor, ele dizia, a gente é casado. Mas como eu estou ali com o olhar de raio-x gospel, assim, né? Ela falou, não, nós não somos casados. E por que não casam e tal? Então, ali eu já fiz uma propaganda, vamos casar, vamos buscar Deus e tal. Porque tem gente que fica assim, eu não vou casar porque vai que eu caso e daí você vai embora, quer levar todos os meus bens. Todos os meus bens, o que é tanto que você tem de bem? O carro que tem um talão dessa grossura para você pagar? O que é que você tem de bem? Que tem de pensa que tem muitos bens, nem terminou de pagar. Então, gente, quem ama realmente não pode ser indeciso, tem que casar. Meninas, as varoas, o primeiro, pai e mãe ajuda sim a escolher marido, ok? Já estou falando, porque não, ninguém vai se meter. Sim, pai e mãe tem que ajudar a escolher marido, porque se não aceitar, vai ter que conviver uma vida inteira, não com ele por tua causa. Entende? Então vamos repartir bem ali. Agora, não pode ter indecisão, gente. Começou a namorar, ama realmente, casa. Eu tenho que comprar isso, fazer aquilo, casa de uma vez e vai fazendo junto. Amém? Então, olha só, Deus deixa claro que irá libertar o seu povo dos falsos deuses do Egito. Então, primeiro, ele pega admiração, ele ama, ele nunca foi indeciso, e ele deixa claro, eu vou libertar vocês da escravidão do Egito e dos falsos deuses. Por que ele queria fazer isso? Para tomar a esposa dele para sempre. Diga comigo assim, para sempre. Deus quer, diga assim, Deus quer uma esposa para sempre. A palavra-chave aqui é tomar. Chegou a hora de Deus cumprir a palavra que ele deu a Abraão. Eu só vou citar aqui, Gênesis 15, do 13 ao 14. Muito antes de Abraão ter filhos e tal, ele pega e recebe uma palavra do Senhor dizendo assim, você terá filho, você vai ser muito grande a tua descendência, como as águas, ou melhor, como a areia da praia, como as estrelas dos céus, que não podem ser contadas. Mas elas serão escravas em um outro país, ele dá o tempo, os anos, tudo, e se cumpre. Só que chega um momento, olha só, essa eu quero que coloque, Marcelão, Êxodo 6:6. Porque daí Deus ele vem e faz uma promessa para eles. Deus vem e faz uma promessa e diz assim, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e eu serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito.
Aqui Deus, ele se coloca assim: eu sou Javé, ou Yavé. Eu sou, e eu estou prometendo para você, minha esposa, que eu farei isso. Então, dentro desse texto aqui que eu li para você, nós vemos promessas. Deus promete libertar da escravidão, adotá-los, ele disse, vocês vão como escolhidos, e liberá-los, ou liderá-los para a terra prometida. Tudo isso incluso ali, são promessas. Ontem, eu fico de frente ali, eu digo, o pastor é privilegiado, fiz o casamento do Tom, né, aqui do Tom, e também fiz o do Johnny, enfim, do Jefferson, fiz ali também, aqui do Felipe, e fiz vários casamentos aqui, e eu digo, eu sou privilegiado, porque eu estou olhando para os noivos, eles choram. Eu vejo a noiva quando está preocupada, lembra que a gente combinou para não ficar preocupada, presta atenção aqui. E às vezes acontece coisas igual no casamento da Júlia, irmã do Mateus ali do Felipe. Gente, se eu não tenho habilidade, você fala assim, você tem sobrepeso, vocês não viram minha habilidade. Eu estava fazendo o casamento, eles inventam um monte de coisa, e tinha uma folha de um coqueiro assim seco, ela desceu e veio com tudo, era o inimigo querendo me derrubar. Eu fiz só isso aqui, ó. Tá ali, eles podem falar. Eu falei, aqui não, diabo, né? Não, aqui não vai pegar. Mas o casamento, gente, realmente, os judeus, eles falam o seguinte, os estudiosos, que essa promessa tem fortes tons, assim, de compromisso conjugal. E a palavra usada ali, diga comigo assim, é tomar. A palavra usada é tomar. No hebraico é lakash o nome, e essa palavra é usada, preste bem atenção, quando Abraão e Naor tomam esposas para si, lakash. Quando Agar, lembra Agar, a concubina não, a escrava, né, de Sara, quando ela tem o filho Ismael, quando ela vai tomar uma esposa para ele, a Bíblia usa essa mesma lakash. Isaac, quando toma Rebeca para ir para a tenda da sua mãe, é usado lacache. Esaú, quando toma suas esposas, é lacache. E quando nós vemos Enoque também, em Gênesis 5:24, que foi aquele que foi tomado por Deus, levado por Deus, é usado a mesma palavra, lacache. Então, quando Deus fala com o povo dele, ele está dizendo assim, ó, eu vou tomar você para me casar. Vocês estão entendendo? Deus, o Todo-Poderoso, ele pega, escolhe um povo e ele diz, vocês serão a minha esposa. Daí você diz assim, gente, por que um Deus quer ter esposa? Daí você pensa, por que eu tenho uma esposa? Brincadeira, meninas, para nos livrar do mal, dos nossos erros, como eu estava dizendo, as esposas são muito queridas e inteligentes. Amém. Amém? Glória a Deus, aproveita e põe a gasolina no tanque, que se ela gosta de elogio, coloquei 5 lá. Então, olha só, Deus, ele não queria ter um relacionamento temporário. Só para avisar vocês, já vou dar uma geral aqui. Nós, como igreja, quando vamos fazer um casamento, pastor, você pode fazer o casamento, eu, pastor Black, ou Mateus, ou alguma pastora, primeira coisa a gente já avisa, você precisa casar no cartório primeiro. Casa no cartório, então daí nós realizamos a cerimônia, ok? Segunda coisa, nós vamos fazer só um contrato. Não, então não casamos. Por contrato nós não casamos. Você sabe por que foi feito contrato? Para pessoas que não querem ter compromisso. É tipo qualquer coisa a gente quebra aquele contrato. É casamento mesmo. Então, para ficar avisado para vocês. E Deus, ele não queria um casamento temporário, ele queria um casamento permanente com Israel. E ele queria que ela fosse, ou que esse povo fosse único e exclusivo dele. Amém? Então, olha só. Segue esse raciocínio aqui, gente. Eu prometo para você, só se esforce um pouquinho, vai ser bem legal o final. Nós vamos terminar com a Santa Ceia, vai ser muito bom. Deus quis criar um povo. Deus quis, ok? Até Abraão não tinha um povo de Deus. Tinham as pessoas, Adão e Eva pecaram, e eles eram pessoas que estavam por ali, mas Deus escolhe um homem chamado Abraão, e a partir dele, Deus tem um povo, ok? Só que veja só então, Deus quis criar um povo, e ele queria uma esposa escolhida. Só para interagir, para quebrar, se tiver alguém com o seu, olha para quem está ao seu lado e diga assim, Deus
queria uma esposa escolhida. Agora, olha para quem está do lado e diga assim, por quê? Olha, fala, por quê? Por quê? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Fala assim, o pastor vai responder agora lá. Olha lá para ele lá que ele vai responder. Primeiro, ele queria um povo. Ele queria uma esposa escolhida para trazer o prometido. De Gênesis 3,15. Lembra que Deus promete para a mulher, diz assim, vocês lembram dessa passagem, Gênesis 3,15? Que a mulher teria uma semente, ou a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Como viria esse filho da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás? Através de um povo escolhido que seria a esposa para que Deus trouxesse esse prometido. Então assim, olha lá, agora assim, todo mundo seria abençoado, toda a língua, todo o povo, toda a nação, todas as tribos seriam abençoadas através do prometido, que viria da escolha prometida, que era um povo, o qual Jesus diz, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Então assim viria a redenção, é a restauração de todas as coisas. Querido, talvez você não saiba nem o que é a palavra escatologia, mas no que nós cremos em escatologia na Bíblia, é que toda essa terra, eu sei que tem gente que assim, morre de medo, a terra vai ser destruída, pastor, a terra toda vai ser queimada, pastor, é verdade que pode estourar uma bomba nuclear e destruir tudo? Fique tranquilo. Sabe cachorro vira-lata que fica latindo, 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 você bate o pé, ele corre? O Putin, o Trump, o Zelensky, os chineses, os indianos, todos esses caras, eu tenho a bomba, eu tenho a bomba, eu tenho a bomba. A Bíblia nos garante que a terra não será destruída. A Bíblia nos garante que com a volta de Cristo Jesus, o nosso rei, o nosso noivo, nós, juntamente com ele, restauraremos todas as coisas. Essa é a promessa da palavra. Porque a natureza clama, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Porque por causa do homem o pecado entrou no mundo e acontece tudo o que você vê. E pela vinda do segundo Adão, que é Cristo, e por nós que somos a noiva de Cristo, tudo será restaurado. Amém? Eu estou passando por cima. Se você quer aprender mais, nós temos a escola bíblica básica, avançada, e a gente fala sobre tudo isso, dando um entendimento melhor. Então, olha só, era necessário criar uma cultura, um povo, para dar origem a esse Messias. Por isso, Deus queria ter intimidade, se aproximar e tornar todo esse povo dele mesmo. Então, Israel a noiva e Deus seria o marido. Então, o exemplo, coloca para mim, Êxodo 19:5. Querido, como eu disse para você, se você não entender tudo, uma palavra que você pega aqui que te abençoe, eu já estou feliz e tenho certeza que Deus vai agir em cima dessa palavra. Êxodo 19:5 diz assim, olha o que Deus diz para eles, para o povo judeu. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus, ele chega e diz assim, se vocês guardarem a minha aliança, eu vou ser o Deus de vocês. Toda a terra é minha e vai pertencer a vocês também. E vocês se tornarão nação santa, sacerdócio real. Gente, no Novo Testamento nós vemos isso, Paulo falando através do Espírito Santo para nós a mesma coisa. Então é importante que você guarde isso. Deus queria esse povo para fazer isso. Amém? Agora vamos ler mais um texto, Isaías 25, 6 ao 9. Isaías 25, do 6 ao 9. Se você é estudioso da palavra e quiser, depois você manda um WhatsApp, eu vou te mandar essa palavra, porque eu sei que você vai ruminar, vai gostar, vai saborear melhor, tá? E que a gente acaba nem trazendo Bíblia, nem abrindo, porque já tem tudo ali, mas você vai poder estudar melhor. Eu fiquei fascinado quando eu fui para esse estudo. Isaías 25, do 6 ao 9, diz assim, o Senhor dos Exércitos dará nesse monte um banquete para todos os povos. Gente, sabe lá quando você olha em Israel, tem uma cúpula dourada, onde é uma mesquita muçulmana?
Já viram isso? Falou em Israel, parece essa cúpula. Lá é o Monte Sião. Lá é o lugar onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Lá é o lugar onde o rei Davi comprou. Lá é o lugar onde foi construído o templo de Salomão. Lá é o lugar onde o Senhor Jesus vai reinar a partir de lá com todos nós. Olha o que está sendo dito ali para mim e para você. Ali está falando para os judeus, mas é para mim e para você, você vai ver onde eu quero chegar. O Senhor dos Exércitos dará neste momento um banquete para todos os povos. Será um banquete de carne suculenta, glória a Deus, vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos, uau, e vinhos envelhecidos. Está repetido por quê? Envelhecidos, bem classificados, é para afirmar mesmo, né, gente? Para o próximo. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Vai até o 9. Tragará a morte para sempre. Quem aqui tem medo de morte? Não levanta a mão, porque esse crente não tem medo de morte, ok? Morrer para nós é simplesmente assim, fechar os olhos e abrir. Não precisa ter medo. Não é o fim do livro, é apenas o epílogo. É só abre a capa e começa de novo ali. Não é encarnação, tá, gente? Eu falo de ressurreição e transformação do nosso corpo. Hã? A reencarnação, é isso mesmo. Tem gente que eu fui mal, vou virar um cachorro na próxima, né? Não é isso. Pior, pulga de cachorro, enfim. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará todas, a Sô falou das lágrimas, né? Deus enxugará todas as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame de seu povo, porque o Senhor falou. E o 9, agora, olha só. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos-nos e alegraremos-nos. Amém, queridos? Talvez você já chorou muito nessa vida. Você pensa, se o pastor soubesse a metade do que eu já passei, todo mundo já sofreu. Eu não quero nem pensar se Deus recolher a sua primeiro. Que eu vá primeiro. Como dizia para mim assim, não, então que Jesus volte, ninguém morre e acabou, melhor, né? Mas, gente, você já pensou, você perdeu um ente querido? Tem um irmão que está vindo aqui na igreja, não pôde vir hoje, ele perdeu um filho com 23 anos, que estava se formando. O filho teve uma dor na cabeça, um tumor, o filho morreu. Ele está vindo aqui, ele disse, pastor, não precisa ficar triste por mim, porque eu estou bem firmado no Senhor. Porque quem é cristão, quem tem a fé firmada no Senhor, não tem medo. Queridos, mas veja só, todas as lágrimas serão enxugadas, a morte será tragada, vai ser dia de alegria, vai ser dia de comer, de beber, vai ser dia de festa. Dá um glória a Deus, irmão, faz glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Então, onde nós entramos, tem todos os povos, mas onde nós entramos nessa história? Quero só comentar com você. Mateus 8, não sei se você lembra, Mateus 8, do 5 ao 12, quando um centurião romano chega para Jesus pedindo que ore pela filha dele, pelo servo dele. E Jesus, ele diz para Jesus, não precisa nem o senhor se incomodar, não precisa o senhor ir até lá. Eu creio que se o senhor der uma palavra, eu vou chegar lá e ele vai estar curado. Porque eu sou líder de vários homens, e eu mando e eles me obedecem. E ele estava dizendo, eu sei que o senhor é o bom da boca, que o senhor é o the boss, que o senhor é o cara, que se o senhor falar, vai acontecer. E Jesus diz, cara, não vi tamanha fé em Israel como desse homem. Então nós vemos um centurião romano crendo no Senhor, vários homens, você vai ver várias passagens bíblicas com centuriões e com romanos crendo na palavra. Não necessariamente eles se convertiam ao judaísmo, mas eles criam em Deus, o Deus dos judeus. E como Jesus estava ali, eles tiveram acesso ao próprio Senhor Jesus. Agora veja só, quando chegar essa era messiânica, que tem gente, o que é messiânico, o que é Messias? Jesus é o Messias. Jesus é o Messias, a gente até canta, né? Yeshua HaMashiach. O que é isso? Jesus é o Messias, é o Salvador, Jesus é o ungido. Então, quando chegar essa era messiânica,
muitos gentios vão se assentar com o Senhor. Eu quero ler ali, Marcelo, coloca para mim o 8, Mateus 8, deixa eu ver se é no 12. Eu quero que você acompanhe conosco aqui essa passagem bíblica, para você poder compreender melhor aqui, ó. Mateus, no capítulo 8, no versículo, deixa eu ver o 12. Quando Jesus fala com esse cara, vamos ver o versículo 10, tá? 8, 10, diz assim, ó. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, vendo o centurião falando daquele jeito, e disse aos que acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Queridos, você consegue compreender dentro desse texto, do que eu estou falando aqui para vocês, que Jesus ele ofendeu os judeus patriotas. Sabe, os patriotas, eles andavam com a bandeira de Israel: eu sou patriota. De repente Jesus fala assim, ó, vocês que se dizem judeus, vai ter muitos que vão ficar fora. E do Ocidente, do Oriente, virão pessoas que nem são judeus, e vocês ficam desprezando, vão se sentar com Abraão. Vai cantar Pai Abraão junto na frente dele. Vão ficar com Isaque. Vão olhar para Jacó e vão dizer: Jacó segurou o anjo, e o Jacó vai dançar junto. Vão ficar juntos ali. Os judeus, tipo, como assim? Ele está falando que os gentios vão fazer isso. A promessa era que o Senhor, ele teria um povo, uma esposa, que o Messias viria dele, e que todos os povos, línguas, tribos e nações seriam abençoadas através deles. Então, preste bem atenção. Assim, quando o Senhor Jesus reinar, queridos. Coloque Isaías 24, 23, por favor. Isaías 24, 23. Diz o seguinte. Vamos ver o 21. Gente, por favor, se você pensa assim, gente, onde nosso país vai parar? Onde o planeta vai parar? O que vai acontecer? Olha só a partir do 21, Isaías 24 a partir do 21. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos na masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião em Jerusalém, e diante dos anciãos haverá glória. Amém, queridos? A justiça, ela não tarda. A justiça chega na hora certa. Se você crê em Deus de todo o teu coração, não tem por que você se preocupar com nada, porque você pertence a Ele. A vingança e o juízo, a ira de Deus não é para a igreja. Nós somos corrigidos enquanto estamos aqui. Tem coisas que você fala, parece que Deus não está vendo, parece que Deus às vezes Ele te dá umas varadinhas, que dá aquela ardida. Jesus, que difícil essa vida. É correção, para que a gente seja provado e aprovado, que nós sejamos como o ouro que passa pelo fogo e fica mais valioso, como o vinho que quanto mais envelhecido com o tempo e parado, fica o melhor. O Senhor já está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida. Algumas semanas atrás eu preguei Mateus 22, onde eu falei da parábola do grande banquete, onde um pai, ele pega e faz um casamento maravilhoso para o filho. E ele coloca de tudo, imagine do bom e do melhor. Gente, um dos casamentos vários casamentos já fui, mas o do Tom e da Jenny ali, gente, foi pancoso. Eu cheguei assim, um lugar cheio de lustres, assim, aquela coisa chique. Tinha uma mesa de frios que dava daquilo lá, assim, ó. Sem exagero, né, Tom?
tudo que era tipo de queijo, salame, frutas e tudo que é coisa. Música ao vivo. Pagaram até um cara para ir lá tocar. Ele tocava de graça, leva a banda da igreja. Pagaram o cara para ir lá tocar. Tudo do bom e do melhor. Só que não chegava aos pés do cara aqui da Bíblia. Não chegava. Ele fez a festa de casamento assim, maravilhosa. E mandou chamar todo o povo dele, todos os amigos. Um disse, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Outro disse, eu tenho investimentos para fazer. E não pôde ir. Aquele homem ficou muito furioso. E ele diz assim, ó, queima tudo dessa turma aí. Tudo que tem fui eu que dei, eu que ajudei. Não querem me honrar. Não querem honrar meu filho. Saia pelas ruas. Vá pelas favelas, vá pelos morros. Pega todo mundo que tiver por aí e traga para essa festa, porque a casa vai estar cheia. É isso que a palavra do Senhor nos mostra que aconteceu. Eu e você, é como Jesus olhou para a samaritana e disse, vocês nem sabem quem vocês adoram. Nós sabemos, mas eles foram a esposa e são a esposa, mas vocês sabem o que ocorreu. Eles negaram a Cristo, mas o Senhor não parou de tratar com eles. Mas uma porta se abriu. Não querem vir na festa? Não tem problema, eu vou chamar o Alan, vou chamar a Pamela. A Tainá está lá fazendo unha, vou chamar a Tainá lá também na hora, fazendo a epilação na Juliana, vou chamar as duas. Porque a Juliana falou, por que eu, né? Por quê? Porque tem que tratar, né? Fazer a beleza. Vou chamar o Valderez, vou chamar. Ah, mas o meu carro, venha Valderez, deixa o carro lá que eu vou cuidar desse carro, Valderez, eu vou te abençoar. Então, ele nos chamou para esse banquete. E sabe por quê, meus queridos? E aqui a gente já vai partir para a ceia. Sabe por quê? Porque essa festa é aberta a todos os povos. Todos os povos. Essa festa, ela unifica os povos em Cristo Jesus. Só que agora, olha para quem está ao outro lado e diga assim, você vai ficar de cara agora. Fala, agora você vai ficar de cara. Você vai ficar de cara mesmo. Júlia, agora você vai ficar de cara, ok? Amém. Lucas 12, 35. Jordina, agora tu ficará de cara. Eu não vou tentar falar espanhol. Fui falar com o teu marido, tudo que eu falava, ele me corrigia no espanhol. Eu falava, porque Joe, não é Joe, pastor. Eu falei, eu não vou mais falar, cara. Eu vou ensinar ele a falar português. Lucas 12, 35 e 37 diz assim, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abra a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurados, escutem aqui, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se. Gente, imagine Jesus aqui. Aproximando-se, o servirá. Você já pensou Jesus falando, senta aqui? Cristiano, senta aqui. Sentei. Ele sabe que eu me sujo com molho. Ele vem, calma lá, Cristiano, só um pouquinho. Calma, você não vai sujar hoje a roupa, Cristiano. Sério, Senhor, sério. O que você gosta de comer? Vou colocar aqui para você, ó. Coloca, arruma, bonitinho. A palavra do Senhor diz que se Ele voltar, e quando Ele vier e eu estiver vigilante, Ele vai se cingir, vai arrumar um lugar à mesa, e Ele vai te servir. Ué, mas não era só para os judeus? Não, lembra da primeira palavra de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Apocalipse 19, 7 até o 9, não sei se você já leu esse texto, mas Apocalipse 19, do 7 até o 9, João teve uma visão. Imagine ele vendo isso aqui, ele está pirado, ele não precisou usar nada, né? Que tem gente, para ver alguma coisa, tem que tomar uma cana, alguma coisa, ele não precisou usar nada, gente. Olha só.
Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Pastor, mas como é que fica essa história de judeu, de igreja? Porque lá no Antigo Testamento Deus chamava ele de noiva. No Novo Testamento a gente vê Jesus falando que ele é o corpo, ele é a cabeça, nós somos o corpo e nós somos a noiva. Como é que fica isso? Romanos 11, eu não preciso abrir, fala sobre isso, mas eu vou explicar. Se você não ouviu falar sobre a teologia da oliveira, diga comigo assim: teologia da oliveira. Lá fala o seguinte: tem uma oliveira e ela tem ramos naturais. Esses ramos naturais são os judeus que creem em Jesus, antes dele e depois dele. Como antes dele? Na escola bíblica a gente explica que Jesus ele era pregado através das leis, através dos ensinamentos. Quem obedecia estava servindo a Deus também. Primeiro ramo. Segundo tipo de ramo, selvagem, zambujeiro, nós. Como isso acontece? Tem uma oliveira, Jesus, tem os ramos, os judeus. De repente ele faz aquele corte, ele pega um galho de zambujeiro selvagem, coloca ali e enxerta. Somos nós, filhos adotivos. E o terceiro tipo de ramo são ramos naturais que foram cortados. E Paulo diz assim, eles podem ser enxertados, né, se foram tirados. São aqueles judeus que passarão pela grande tribulação. Eles não criam em Jesus, mas passaram, conheceram e eles serão novamente trazidos e enxertados. E essa é a forma que o Senhor vai redimir a sua noiva, a sua igreja, a sua esposa. Amém, queridos? Ok, nós vamos participar da Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia dentro de tudo que eu estou falando aqui para vocês? Ela é um pré-anúncio, ou um pré-anúncio do que vai acontecer. Você vai pegar um copinho na tua mão, é apenas um copinho com suco de uva. É apenas um pedacinho de pão. Só que a Santa Ceia, quando você pega ela nas suas mãos, ela aponta lá para trás, para o sacrifício do Cordeiro, e nós lembramos o sacrifício. Ela aponta para agora, ela está apontando aqui, porque Ele está aqui, o Senhor Jesus está aqui, e ela aponta para o futuro, porque ela mostra que vai ter um banquete na casa do Pai. Então quando você olha para esse copo de suco e esse pão, não é simplesmente vou pegar um pão e vou comer, você come na tua casa. Vou pegar um suco, você toma 2 litros desse suco se você quiser. Mas o que ele está nos mostrando e apontando é: alguém morreu por você, para que todos os povos, línguas, tribos, raças e nações fossem abençoados. Você olha para agora aqui, essas pessoas segurando, é porque Jesus está aqui em espírito. E porque nós vamos cear com o Senhor. Não é de conhecimento de todos, mas a Bíblia conta que Moisés, ali quando foi fazer a aliança com Deus no Monte Sinai, ele chama todos os anciãos, as pessoas mais velhas, e eles sobem um trecho do morro e eles fazem uma ceia. E ali existe uma manifestação da glória de Deus, apontando para o dia em que Jesus estaria com os discípulos fazendo a ceia, na noite em que ele foi traído. E apontando para esse exato momento que nós estamos aqui, em Blumenau, no dia 3 de agosto, no aniversário da Beth, às 11h33, apontou para esse momento aqui, para que a gente pudesse, nos arrepender dos nossos pecados, e para que a gente pudesse falar: Senhor, eu acredito na Tua palavra, tudo que o Senhor disse até agora, aconteceu e está acontecendo, e eu creio que tudo que o Senhor diz para o futuro vai acontecer, e eu não preciso ter medo, porque tudo vai terminar muito bem. Amém, queridos? Então nós vamos estar cantando nesse instante. Você que vai participar da ceia, todos são convidados, desde que você entenda. A única coisa que a Bíblia diz é o seguinte: que você tenha consciência do que é
Por que você participa? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Por que você participa? Porque é um jeito de falar assim, ó, nós somos todos iguais diante do Senhor, todos vão poder comer e beber a mesma coisa. Nós participamos também do mesmo Espírito, nós cremos no mesmo Deus, no mesmo batismo. Essa ceia aqui, ela representa não simplesmente, queridos, um momento, um ato religioso, mas fala da eternidade. Você pode participar. E a palavra do Senhor ainda nos mostra o seguinte: por que os ímpios serão julgados no final? Porque toda a Santa Ceia nós temos a oportunidade de nos julgarmos, refletirmos as nossas falhas, nos arrependermos pelo nosso egoísmo e por nós desprezarmos a palavra de Deus e o conhecimento e somos desobedientes. É mais uma oportunidade de você falar: Senhor, eu pequei, eu peco, me ajuda, me socorre. Deus não quer que você seja perfeito por natureza, porque você nunca será, mas através do Espírito Ele pode te auxiliar sim a se santificar, queridos. A Santa Ceia é a oportunidade. Por isso não vai ter julgamento para você no sentido de condenação e experimentar a ira de Deus. Amém? Então você que vai participar, fique em pé, ore ao Senhor. Se você tem que perdoar alguém, se você tem que pedir perdão ao Senhor, vá orando. Eles vão entregar a você, nós vamos cantar, depois nós vamos participar todos juntos. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. O som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, lugar de honra. Sim. Queridos, nós temos o privilégio nessa manhã de participar de algo eterno,
Não se trata de religião, não se trata de placa de igreja, se trata de um Deus de amor, de um Deus que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, não fala de só o judeu, só o americano, só um inglês, não fala só de protestante ou católico, ou seja qual for a religião, diz assim, todo aquele que crê. Nosso Deus é um Deus acessível. Nosso Deus é um Deus que pagou um preço, Ele quer aliança. Nosso Deus é um Deus de alianças. A palavra do Senhor nos diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão nas suas mãos, Ele rendeu graças, partiu e entregou aos discípulos dizendo, tomai e comei, esse é o meu corpo que é moído por todos. E diz que da mesma forma Ele pega o cálice em suas mãos, rende graças ao Pai e diz, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Aqui nós vemos um momento em que o Senhor inclui todos os que crerem, todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra do Senhor diz que a gente só tem que estar preparado, esperando o momento certo, porque Ele voltará. E quando nós participamos, nós estamos dizendo assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, está tão difícil as coisas aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo que o Senhor demore, eu estarei firme te esperando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nada e ninguém, queridos, pode quebrar essa aliança. O amor é mais forte que a morte. Todos que morreram em Cristo não estão esquecidos. Eles não foram derrotados, porque ao soar da última trombeta, queridos, a palavra diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, se encontrarão com o Senhor nos ares, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com eles. E a palavra do Senhor diz para estarmos com Ele para todo o sempre. Senhor, nós apresentamos a Ti o cálice e o pão, crendo, Senhor, na Tua promessa, crendo no sacrifício, crendo na Tua palavra que é imutável. Obrigado porque o Senhor nos dá um entendimento da verdade, porque o Senhor nos dá um entendimento do Teu amor por nós, e nos dá um entendimento que o Senhor não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que ouve, que fala e que age. Muito obrigado, Senhor, que ao participar dessa ceia, possamos ser a Tua presença, o Teu reino andando pela cidade de Blumenau, e onde estivermos, manifestando a Tua glória e a Tua presença, Senhor, no nome santo de Jesus. Usa-nos, Senhor, para propagar o Teu conhecimento, o conhecimento da Tua glória, que já tem enchido toda a terra, como as águas cobrem o mar. Sim, Senhor, usa-nos para levar o conhecimento e libertar todos aqueles que estão cativos, Senhor, presos à cultura e este mundo. Que escamas caiam dos olhos ao abrirmos nossa boca para pregar o Teu Evangelho. Que ao impormos as nossas mãos, que as pessoas sejam curadas. Que ao chegarmos, Senhor, onde tem demônios, que eles sejam expulsos. No nome de Jesus, manifesta a Tua glória e a Tua salvação através de nós. Queridos, como família, vamos comer o pão juntos agora. Vamos todos participar do cálice. Você consegue adorar o Senhor por mais um pouquinho? A comida não vai fugir da sua casa, a panela não vai fugir, o restaurante não vai fechar.
Deus agora, agradeça ao Senhor por esse tempo. Adore ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa. Vamos declarar: Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Nós somos da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, aleluia, Senhor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa e um lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa e um lugar de honra. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa e um lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa e um lugar Queridos, abra suas mãos, assim como abrindo o teu coração nesse momento. Ó Pai, somos teus filhinhos, tuas filhinhas. Nós cremos que nós nascemos com um propósito. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nessa manhã, Senhor, eu declaro sobre esta igreja que esse tudo mais a ser acrescentado possa vir. Senhor, tem pessoas aqui com necessidades. Eu declaro que ao sair por aquela porta, Senhor, eles terão experiências tremendas contigo, Senhor. Nós não viemos buscando as Tuas mãos, mas os Teus olhos, o Teu coração. Mas a Tua palavra é fiel e se cumpre. O Senhor cumpre as Suas promessas. Eu declaro um novo tempo, Senhor, para essa igreja, para essas pessoas. Eu abençoo a semana por onde eles forem. Eu declaro saúde, vigor, ousadia, alegria, paz no Espírito Santo. Senhor, eu declaro, Senhor, uma manifestação da Tua glória através da vida dessas pessoas. Deus abençoe, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Vão em paz e abençoados, queridos.